Olá, tudo jóia? Espero que esteja tudo tranquilo com você. Vamos para uma aula de física. Vamos ver um conteúdo importante aqui. Primeiro nós vamos ter que fazer uma revisão, né? Relembrar, né? Fazer, na verdade, os exercícios que eu passei para vocês na primeira semana de junho. Vamos lá? Vamos dar uma olhada para ver quais são? Olha aqui os dois exercícios que eu passei para vocês na primeira semana de junho. Questão que era número 6. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 300 gramas de gelo a 0 graus Celsius em água a 0 graus Celsius, sabendo que o calor latente de fusão da água é L igual a 80 calorias por grama. Bom, 300 gramas de gelo está a 0 graus Celsius, está no estado sólido, e eu quero que ele apenas derreta, ele continue, né, a 0 graus Celsius, apenas derreta essas 300 gramas. Vamos fazer um esqueminha primeiro, igual a gente aprendeu? Olha lá o esqueminha. Primeiro eu vou colocar aqui os dados, né, que eu tenho. Eu tenho gelo, 300 gramas, 0 graus Celsius. O que eu quero fazer? Eu quero passar ele, né, fazer uma fusão, quero passar ele de gelo para água. Quer dizer, estado sólido para líquido. Por isso eu já coloquei aqui fusão. São as mesmas 300 gramas, 0 graus Celsius. Observe que a temperatura não varia, né? Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Vai usar a fórmula Quimel, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. É só uma questão de substituir, né? A massa foi dada, 300 gramas, o calor latente 80, onde nós lemos, 300 vezes 80, 24 mil calorias. É bem tranquilão, é isso? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Vamos dar uma olhada nessa outra questão aqui também. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer para transformar 70 gramas de água a 100 graus Celsius. Olha aqui, estado líquido, hein? Em vapor de água a 100 graus Celsius. Então vai passar para o estado gasoso. Dado o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Do mesmo jeito que eu fiz com a primeira aqui, eu vou fazer um esquema. Como que é o esquema? Água, 70 gramas a 100 graus Celsius. Eu vou transformar ela em quê? Eu vou fazer uma vaporização, né, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Na verdade, aqui vai ser uma ebulição, né? Mas é um caso particular de vaporização. Eu vou transformar essa água em vapor. São as mesmas 70 gramas, a mesma temperatura. A temperatura não varia. De novo, então, é o Quimel, Q igual a M vezes L. A massa é 70 gramas, o L foi dado 540, que nós lemos, é só multiplicar. 54 mil calorias. Pronto. Essas eram as questões que ficaram para vocês na primeira semana de julho. Tranquilaço? Espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham acertado. Vamos para frente? Vamos continuar aqui a nossa vamos para frente? Bom, nós precisamos ver agora o que são gases perfeitos. Nós vamos começar pensando o seguinte: o que são gases reais? O que é um gás real? Bom, o gás real é todo gás que existe, que está aí na nossa atmosfera. Nós temos dióxido de oxigênio, dióxido de carbono, metano, amônia, dióxido de enxofre, e aí vai, né? São inúmeros. Todos os gases que existem, que estão aí ao nosso redor, que estão na nossa atmosfera, são os gases reais. E um gás ideal? Um gás ideal que está no campo das ideias. É um gás que apresenta essas quatro características aqui. A primeira, o movimento das moléculas, né, desse gás é caótica. Elas não seguem um padrão, é caótica, né? Desordenado. Os choques que ocorrerem entre elas e entre as paredes do recipiente onde elas se encontram são perfeitamente elásticos, quer dizer que não há perda de energia. Terceiro, não há reação química e nem interação elétrica entre essas moléculas também. Quarto, para ser um gás ideal, o volume do gás vai ser o volume do recipiente onde ele se encontra. Nós não vamos separar, né, o volume da molécula de um gás, porque elas são desprezíveis, né, em relação ao recipiente onde ela se encontra. Então, o volume do gás será igual ao volume do recipiente que o contém. Tranquilo? Com essa definição aqui, nós sabemos agora o que é um gás real, são os gases que existem, o gás ideal são os que obedecem a essas quatro coisas aqui. Nós podemos fazer uma coisa, definir o gás perfeito, que é esse que está interessante. Na verdade, o que nós vamos falar aqui vai servir para o gás, é uma teoria para o gás ideal, mas é claro que vai servir para o gás perfeito. E esse gás perfeito aqui nós temos condições de utilizá-lo na prática. Porque um gás é dito perfeito quando ele for um gás real,
Gás real, um desses aqui, submetido a altas temperaturas e baixas, né, em pequenas pressões. Todas as vezes que um gás real for submetido a altas temperaturas e baixas pressões, ele se aparenta, né, ele fica próximo de um gás ideal. A nossa teoria aqui é para um gás ideal ou gás perfeito. Tranquilo? O que é a primeira coisa que eu preciso saber sobre um gás perfeito? São as variáveis de estado desse gás, as grandezas que caracterizam esse gás. Quais são? Pressão, volume e a temperatura, que tem que ser a temperatura absoluta. Eu vou colocar sempre letra maiúscula para não dar problema. PVT. Observe que se um gás tem uma pressão, um volume ou temperatura, ele está em um estado. Se uma dessas grandezas, né, na verdade vai variar pelo menos duas delas, né? Se pelo menos duas dessas grandezas variar, há uma variação também do estado desse gás. O gás passa para um outro estado. Então, pressão, volume e temperatura é o que caracteriza o estado de um gás. Se um deles é diferente, é outro estado. Bom, com base nessas três grandezas, né, que são fundamentais aqui, nós vamos definir a lei geral dos gases perfeitos, que ela é dada por essa forma aqui. Ó. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que isso aqui significa? Que quando um gás está em um estado e passa para um outro estado, essa relação aqui não muda. Isso eu estou falando de um gás perfeito ou ideal. Se eu multiplicar a pressão vezes o volume dividido pela temperatura num estado, e ele passar para um outro estado, nesse outro estado, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura não muda. E se ele passar para um terceiro estado, pressão vezes volume dividido por temperatura não muda. Desse jeito aqui, nós temos uma forte relação entre dois estados quaisquer de um gás. E se eu sei a relação entre dois estados, eu sei a relação entre um terceiro, um quarto, e assim por diante. Então, olha isso aí. P vezes V sobre T em um estado é igual a P vezes V sobre T em qualquer outro estado de um gás perfeito. Tranquilo? No sistema internacional, olha as unidades que são usadas. Pressão, Newton por metro quadrado, é o Pascal, né? Volume, metro cúbico. Temperatura, Kelvin. Mas um sistema que é muito usado também, a pressão é dada em atm, o volume é dado em litro, e a temperatura muitas vezes é dada em graus Celsius. Olha o cuidado, nós não podemos mexer com a temperatura em graus Celsius. Quando for variação, não tem problema, mas quando é temperatura, igual está aqui nessa forma aqui, não dá para usar. É simples entender. Temperatura absoluta, a temperatura de um gás nunca chega a zero, ele é um limite, nunca vai chegar a zero. Mas a temperatura em graus Celsius ela pode chegar a zero. E zero no denominador de uma fração dá problema, dá problema. A gente não mexe, é indeterminado, certinho? Então essas temperaturas aqui, nós só vamos trabalhar com elas em Kelvin. A pressão e o volume, tudo bem, pode mudar. Pode ser sistema internacional, um sistema usual qualquer, outras unidades, mas temperatura não. Temperatura tem que ser em Kelvin. Ok? Vamos para uma aplicação? Olha esse probleminha. Um gás perfeito a 30 graus Celsius de temperatura está contido em um cilindro de 1000 centímetros cúbicos. Se a pressão inicial de 10 newtons por metro quadrado muda para 50 newtons por metro quadrado, reduzindo o volume para 200 centímetros cúbicos, qual será a sua temperatura no fim do processo? Você viu isso? O gás perfeito está a 30, temperatura inicial. Está num cilindro de 1000 centímetros cúbicos, o volume inicial. Se a pressão inicial que é 10, ele falou claramente que a pressão inicial é 10. Então, inicialmente, ó, primeiro estado, temperatura 30, volume 1000, pressão 10. Tem os três valores. Se ele muda, se a pressão muda para 50, segundo estado, eu reduzo o volume para 200 centímetros cúbicos, é o segundo estado. Qual que é a temperatura no final do processo? Qual que é a temperatura no segundo estado, então? Como é que eu vou resolver isso? Vamos ver, então? Vai mudar de estado, não vai? P1 sobre V1, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Olha o problema. Ó, esse T1 aqui, temperatura, ele falou 30 graus Celsius. Não pode. Tem que ser Kelvin. Mas passar para Kelvin é tão fácil, não é? É só pegar esse número aqui e somar mais 273, né? É aproximado. Então, a hora que eu for substituir aqui, no lugar do T1, eu não vou colocar 30, não. Eu tenho que colocar 30 mais 273, 303.
Então vamos lá, vamos fazer as substituições, o que eu falei aqui? Aí, ó, pressão P1 é 10, volume é 1000, tá aqui. A temperatura nós passamos, né, de 30 graus Celsius para Kelvin, somei 273, 303. Sempre tem que fazer isso. Pressão final, ele falou também, pressão final vai passar por 50. Volume final é 200. E eu quero saber qual que é a temperatura final no processo aqui, T2. Vamos cortar alguns zeros aqui então. Aí, cortou, cortamos. 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. Ficou de cá, ficou 10 vezes T2 dá 10 T2. Aqui em cima ficou também 10 vezes 303, 3030. 10 T2 igual a 3030. 10 está multiplicando, passa dividindo. Corta esses zeros aqui, dá 303 Kelvin. Eu também posso passar para Celsius se eu quiser, né? É só subtrair, né? 273, olha lá quanto que dá. 30 graus Celsius. Observe que deu o mesmo resultado do início, né? Coincidência, tá certo? Por enquanto é coincidência. Mais para frente nós vamos ver que quando as temperaturas ou pressões ou volumes não variam, né? São os mesmos no início e no final, eles recebem um nome especial, uma transformação especial. Mas nós vamos ver isso mais para frente, tá? Então, é sempre assim que eu faço, né? Mudou de estado, P1 vezes V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. Tranquilão? Mais um problema. Uma certa massa de gás hélio ocupa 27 graus Celsius, o volume de 2 metros cúbicos sob pressão de 3 atm. Se reduzirmos o volume à metade, triplicarmos a pressão, qual será a nova temperatura do gás? De novo, tem uma mudança de estado, né? Tá 27, eu quero saber qual vai ser a nova temperatura. Está a 2 metros cúbicos, né, o volume, e ele é reduzido à metade. A pressão é 3, vai triplicar. Vamos usar a fórmula. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Mudou de estado é essa aqui. A pressão inicial, 3, volume 2, temperatura 27. Opa, tem que somar com 273 para passar para Kelvin. Não pode esquecer disso não, hein? Então eu não vou colocar 27 no lugar de T1 não, vou colocar 300. Olha lá. A nova pressão, né, foi triplicada, não é isso? Aí, ó, triplicamos a pressão, então é 3 vezes 3 deu 9. O volume foi reduzido à metade. Se o volume era 2, a metade de 2 é 1. A temperatura que eu vou encontrar, a temperatura em Kelvin. Tem jeito de cortar esse 3 com 300, né? Tudo por 3, né? Aqui por 3 dá 1, e aqui por 3 vai dar 100, né? Vamos cortar aqui. Ah, tá bom, vamos multiplicar aqui agora. 2 vezes T2 dá 2T2, 100 vezes 9 vezes 1, 100 vezes 9, 900. 2T2 igual a 900. 2 está multiplicando, passa dividindo. 900 por 2, 450 Kelvin. Tranquilão? Mais uma, só que agora caiu no Enem. Essa é boa. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que é habitual. Por que que isso acontece? Eu quero saber o que é que aconteceu aqui. O que será que acontece? Se você for pensar bem, lá dentro da geladeira tem ar. E esse ar, ele está numa temperatura menor do que no ambiente. Ele tem um volume lá dentro, tem uma temperatura menor do que o ambiente, fora da geladeira, e tem uma pressão. Quando você abre a geladeira, aquele ar que está lá dentro, ele é renovado com o ar que está de fora. Então, entra o ar à temperatura ambiente, e aí esse ar vai ter o mesmo volume da geladeira, né, do recipiente, né, não mudou, o volume não muda, o volume fica constante. Mas a temperatura dentro da geladeira é menor, a temperatura do ar então começa a diminuir. O que será que vai acontecer com a pressão? Primeiro, ele vai mudar o seu estado, porque vai mudar, né? Pressão, volume, temperatura. O volume não vai mudar, né? O volume vai ficar constante. Mas mudou a pressão e a temperatura, ele vai mudar de estado. Então, eu vou usar a forma P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Observa o V1 e o V2, né? Eu vou até cancelar esses dois aí. Supondo então P1 e T1, que é o meio externo, né, fora da geladeira, e P2 e T2 dentro da geladeira é o meio interno, então a temperatura vai diminuir. T1 diminui, né, para T2. A temperatura T1 é a temperatura fora da geladeira.
caiu para T2, né? Lá dentro da geladeira ela vai diminuir. Isso demora alguns instantes, né? Não é muito rápido assim também não. Não é instantâneo não, alguns segundinhos. Mas a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, o P1 sobre T1 tem que ser igual ao P2 sobre T2. O T1 diminuiu, o T2 agora é menor. Para continuar sendo igual, essa igualdade aqui continuar sendo verdadeira, o que tem que acontecer entre o P1 e o P2? O P2 também tem que diminuir. Quer dizer que a pressão fora da geladeira vai ficar maior do que a pressão dentro da geladeira. Se o T1 diminui para T2, então o P1 também, o P1 também tem que diminuir para P2. E se a pressão dentro da geladeira é menor, quando você vai abrir a geladeira, você tem que fazer força para compensar essa pressão que está menor lá dentro da geladeira. A pressão de fora está maior, está empurrando, está vedando a geladeira. Muita gente fala que tem um imã, né, fixado na porta da geladeira. Não tem nada disso, é a pressão externa que está empurrando a porta da geladeira, por isso você tem que fazer força para compensar a pressão menor lá dentro. A sua força com a pressão lá dentro da geladeira é que faz você abrir. Isso quando é um freezer, então isso dá um trabalho terrível, né? Vamos ver que letra que deu? Deixa eu ver a letra A. O volume do ar dentro da geladeira diminui. Não, não diminui nada não. O volume é o mesmo. O motor da geladeira está funcionando potencialmente. Não. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Né? Isso nem existe na geladeira. Pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Pronto, é essa aqui, é a letra D. Vamos marcar ela aí. Letra D. Tranquilo? Questão do Enem, questão boa, né? Tem mais um ainda. Certa massa de um gás ideal sofre uma transformação na qual a sua temperatura em graus Celsius é duplicada, a sua pressão é triplicada e seu volume é reduzido à metade. A temperatura do gás no seu estado inicial era de... Quanto será que ele era, hein? Novamente vai ter mudança de estado, né? Muda a pressão, muda a temperatura, muda tudo, então mudança de estado. Olha aí a fórmula, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. A pressão não falou nada, nem o volume. Inicial, pelo menos, não, né? Só falou que vai acontecer algo com a pressão, algo com o volume, né? É só isso que ele falou aí. A pressão triplicada, o volume reduz pela metade. Então, no lugar do P eu vou pôr P, no lugar do V1 eu vou pôr V. Não falou nada. A temperatura em graus Celsius não foi falada. Eu vou colocar θ, mas aí tem que passar para Kelvin. Mais 273, né? Se ela está em Celsius, tem que passar para Kelvin. A nova pressão vai ser essa pressão aqui, ó, P vezes 3, porque ela é triplicada. E esse volume V2 aqui vai ser o volume V, que está no lugar do V1, né, que é o V dividido por 2, foi reduzido à metade. E a temperatura? Uai, é a pressão que está aqui, né, só que dobrada em Celsius. Θ dobrado, 2θ, mais 273. Olha lá como é que ficou. PV, 3PV sobre 2. Θ mais 273. Aqui a temperatura, que é só a parte em Celsius que dobrou. Não é a temperatura em Kelvin, só a parte em Celsius. Pode cortar o P e o V? Cortou. 2θ mais 273 passa multiplicando, que cortou tudo, então é 1. Então isso aqui repete. Esse aqui passa para cá multiplicando, multiplica o 3 e é dividido por 2. Multiplicar isso aqui por 3 dá 3θ, aqui 3 vezes 273 vai dar 800 e alguma coisinha aí. Então vai ficar 2θ mais 273, 3θ, mais esse número vezes 3 é 819, sobre 2. 2 passa multiplicando, então vai ficar 4θ, mais 546, 3θ mais 819. Aí tá ficando desse jeito aí. Vamos passar esse 3θ para cá e o 546 para lá? Muda os sinais, né? 3θ vai negativo, 546 também vai negativo. 4 menos 3 dá 1θ, 819 menos 546, 273. Detalhe, todas as respostas estão em Kelvin, então tem que passar isso aqui para Kelvin. Como é que passa de Celsius para Kelvin? Uai, é simples. Para passar de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Vamos somar? Somar? Olha lá o que deu. 546. Qual a resposta que deu? Letra D. Prontinho. É isso aí. Bons estudos e até lá.